como o sono diurno pode afetar sua vida. Você já se pegou tirando um cochilo à tarde, pensando que era a maneira perfeita de recarregar as energias? Talvez seja aquela soneca no sofá com o som da TV ao fundo ou um momento de descanso após o almoço que parece um presente merecido. Mas, e se esses cochilos tão comuns entre 65 e 80 anos estivessem fazendo mais mal do que bem? Para muitas pessoas, dormir durante o dia não é apenas uma pausa. Pode estar desregulando o corpo, roubando o sono noturno e até afetando a saúde do coração, do cérebro e do humor. Você não está sozinho se já sentiu que após um cochilo longo, acordou grogue com menos energia ou com o sono da noite bagunçado. Esses efeitos não são apenas coincidências, são sinais do corpo pedindo um novo ritmo. Neste vídeo, vamos explorar 7 formas surpreendentes pelas quais cochilos diurnos excessivos podem impactar sua saúde, desde a confusão no relógio interno até a perda de vitalidade que você nem imaginava. Não se preocupe, também vamos compartilhar soluções práticas simples, como um passeio matinal ou uma mudança na alimentação, que podem transformar seus dias e noites. Fique comigo até o final, porque o 7º motivo pode mudar a forma como você vê seus cochilos para sempre. Comente, quero noites melhores para nos contar que você está aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe sua história para inspirar outros. Vamos juntos redescobrir o equilíbrio que seu corpo merece. O relógio desafinado. Como cochilos diurnos bagunçam seu ritmo. Você já sentiu como se seu corpo estivesse tentando seguir um compasso que não combina com o relógio na parede? Depois de um cochilo longo à tarde, você acorda com energia, mas na hora de dormir à noite, o sono simplesmente não vem. Para muitas pessoas, entre 65 e 80 anos, cochilos diurnos prolongados podem desregular o ritmo circadiano, o relógio interno que diz ao corpo quando é hora de estar alerta ou descansar. Esse desajuste pode transformar suas noites em uma dança inquieta. Mas entender como ele acontece é o primeiro passo para recuperar noites de sono profundo e dias cheios de vitalidade. A ciência, por trás do problema ou ritmo circadiano, é como um maestro que orquestra o sono e a vigília guiado pela luz do dia e pela melatonina, o hormônio que sinaliza ao cérebro que é hora de dormir. Cochilos longos, especialmente aqueles que ultrapassam 30 a 60 minutos, podem enganar esse maestro, atrasando a produção de melatonina à noite. Isso faz com que você sinta menos sono na hora de deitar, resultando em noites fragmentadas ou dificuldade para adormecer. Além disso, dormir muito durante o dia reduz a exposição à luz natural, que é essencial para manter o ritmo circadiano em equilíbrio. Com a idade, o relógio interno já tende a ser mais sensível e cochilos prolongados podem intensificar essa confusão, deixando você acordado à noite ou sonolento em momentos errados. O resultado? Um ciclo frustrante, onde cochilos diurnos levam a noites inquietas que pedem mais cochilos no dia seguinte. História de seu Antônio. Conheci seu Antônio, um padeiro aposentado de 68 anos que vivia em São João del Rei, Minas Gerais. Sua casa ainda cheirava a pão quente, com fotos antigas de sua padaria penduradas nas paredes, como troféus de uma vida de trabalho. Mas suas noites estavam longe de serem reconfortantes. Eu tirava cochilos de 1 hora ou mais depois do almoço. Achando que ia me ajudar a ter energia, ele me contou com um olhar que misturava cansaço e nostalgia. Mas à noite, eu ficava olhando para o teto sem sono. Seu Antônio acordava grogue após os cochilos e à noite demorava para adormecer, às vezes ficando acordado até às 2 da manhã. Ele achava que era apenas a idade, sem perceber que seus cochilos estavam desafinando seu relógio interno. A solução: cochilos curtos e luz natural seu
Antônio decidiu fazer mudanças simples, mas poderosas. Ele passou a limitar seus cochilos a 20 e 30 minutos, usando um despertador para não ultrapassar esse tempo. Ele escolhia o começo da tarde por volta das 13 horas para uma soneca rápida no sofá que o deixava revigorado sem interferir no sono noturno. Era como dar uma pausa para o corpo sem bagunçar a noite. Ele disse com um sorriso que lembrava o cheiro de seus pães. Para reforçar o ritmo circadiano, ele começou a se expor à luz natural pela manhã, caminhando por 20 minutos no quintal ou na praça próxima, onde ouvia os sinos da igreja. Essa exposição ajudava o cérebro a distinguir dia e noite, fortalecendo a produção de melatonina no momento certo. Ele também incluiu pistaches na alimentação, que são ricos em melatonina e magnésio, ajudando a regular o sono. Seu Antônio comia um punhado de pistaches sem sal no lanche da manhã, 4 vezes por semana, às vezes com uma fatia de queijo mineiro. Em 3 semanas, ele reduziu a dificuldade para dormir à noite, passando de noites inquietas para um sono mais contínuo. Agora minhas noites são tão certas quanto o forno que eu usava, ele disse com um brilho nos olhos que parecia acender suas memórias. Como você pode? Começar, limite os cochilos. Restrinja os cochilos a 20 e 30 minutos, de preferência no início da tarde, usando um despertador para não ultrapassar. Exponha-se à luz natural, caminhe ou sente-se ao ar livre por 15 e 20 minutos pela manhã para alinhar o ritmo circadiano. Inclua pistaches, coma um punhado de pistaches sem sal no lanche da manhã ou tarde, 3, 4 vezes por semana para apoiar a produção de melatonina. Mantenha horários regulares, tente dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias para reforçar o ritmo do corpo. Se cochilos longos estão bagunçando suas noites, comente "Quero um ritmo afinado" e compartilhe uma mudança que você vai experimentar. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que o relógio interno é o único problema, espere até descobrir como cochilos podem estar roubando seu sono noturno de outra forma. O sono que escapa à noite, como cochilos diurnos, causam insônia. Você já deitou na cama à noite, pronto para uma boa noite de sono, mas se viu virando de um lado para o outro com a mente alerta e o sono teimosamente fora de alcance. Para muitas pessoas, entre 65 e 80 anos, aqueles cochilos longos à tarde, que parecem tão revigorantes, podem estar roubando o descanso noturno. O aumento do risco de insônia noturna é um efeito silencioso, mas poderoso dos cochilos diurnos excessivos. Eles diminuem a pressão natural do sono, deixando você acordado quando mais deseja descansar. Entender esse ciclo é o primeiro passo para reconquistar noites tranquilas e dias cheios de energia. A ciência por trás do problema o corpo acumula ao longo do dia uma pressão de sono, uma sensação de cansaço que cresce com as horas de vigília e sinaliza que é hora de dormir à noite. Essa pressão é essencial para adormecer rapidamente e ter um sono profundo e reparador. No entanto, cochilos longos, especialmente aqueles que duram mais de 60 minutos, reduzem essa pressão, enganando o corpo para achar que já descansou o suficiente. Como resultado, quando chega a hora de dormir, você pode demorar para pegar no sono, acordar várias vezes durante a noite ou sentir que o sono não foi revigorante. Estudos mostram que idosos que cochilam por mais de 1 hora durante o dia têm maior probabilidade de sofrer insônia noturna com despertares frequentes e dificuldade para voltar a dormir. Além disso, cochilos tardios após as 15 horas intensificam esse problema, pois interferem na produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. O ciclo é frustrante, um cochilo longo leva a uma noite inquieta, que pede mais cochilos no dia seguinte. A história de Dona Vera. Conheci Dona Vera, uma costureira aposentada,
de 70 anos, que vivia em Recife, Pernambuco. Sua casa era um cantinho de memórias com retalhos de tecido colorido, espalhados como pedaços de sua história. Mas suas noites estavam longe de serem tão vibrantes. Eu tirava cochilos de 1h30 depois do almoço, achando que era o que eu precisava, ela me contou, com um olhar que misturava cansaço e saudade. Mas à noite, ficava rolando na cama com o sono fugindo de mim. Dona Vera acordava várias vezes durante a noite, sentindo-se menos descansada pela manhã. Ela achava que era apenas a idade, sem perceber que seus cochilos longos estavam roubando a pressão de sono que seu corpo precisava para a noite. A solução cochilos breves e atividades que energizam. Dona Vera decidiu fazer mudanças simples, mas transformadoras. Ela passou a limitar seus cochilos a 20 e 30 minutos, escolhendo um horário fixo por volta das 13h para uma soneca rápida na rede da varanda. Era como dar um refresco ao corpo sem tirar o sono da noite. Ela disse com um sorriso que lembrava os retalhos coloridos de sua casa. Para reforçar a pressão de sono, ela começou a incluir atividades leves à tarde, como arrumar seus tecidos ou caminhar por 10 minutos no quintal, o que mantinha o corpo ativo e evitava a sonolência excessiva. Ela também passou a consumir kiwi no lanche da tarde 3 vezes por semana. O kiwi é rico em serotonina e antioxidantes, que ajudam a promover o sono profundo à noite sem interferir na pressão de sono diurna. Dona Vera comia um kiwi maduro, às vezes com uma colher de iogurte natural, para apoiar o equilíbrio do corpo. Em 4 semanas, ela reduziu os despertares noturnos de 5 vezes por semana para 1 ou 2, e o sono noturno ficou mais profundo. Agora minhas noites são tão organizadas quanto minha caixa de costura, ela disse com um brilho nos olhos que parecia refletir suas linhas coloridas. Como você pode? Começar, limite os cochilos. Restrinja os cochilos a 20 e 30 minutos de preferência, antes das 15 horas, usando um despertador para não ultrapassar. Mantenha-se ativo à tarde. Faça atividades leves, como caminhar ou organizar objetos ou conversar com amigos para evitar a sonolência excessiva. Inclua kiwi, coma um kiwi no lanche da tarde 3, 4 vezes por semana para apoiar o sono noturno. Sem afetar a pressão de sono, estabeleça uma rotina noturna. Crie um ritual calmo antes de dormir, como ler ou ouvir música suave, para sinalizar ao corpo que é hora de descansar. Se cochilos longos estão roubando suas noites, comente. Quero noites inteiras e compartilhe uma mudança que você vai experimentar. Vamos criar noites mais tranquilas juntos. E se você acha que a insônia é o único problema, espere até descobrir como cochilos podem estar afetando seu metabolismo de maneiras inesperadas. O corpo que desacelera, como cochilos diurnos, afetam metabolismo e digestão. Você já acordou de um cochilo longo à tarde, sentindo o corpo pesado, como se a energia tivesse ficado para trás no sofá. Talvez você tenha notado um desconforto no estômago, uma sensação de inchaço ou até dificuldade para manter o ritmo do dia. Para muitas pessoas, entre 65 e 80 anos, cochilos diurnos prolongados podem estar enfraquecendo o metabolismo e a digestão, processos essenciais para manter a vitalidade e o bem-estar. Esses cochilos que parecem inofensivos podem desacelerar o corpo de maneiras que você nem imagina, mas entender esse impacto é o primeiro passo para recuperar a leveza e a energia que você merece. A ciência por trás do problema metabolismo e a digestão são como engrenagens que funcionam melhor quando o corpo está ativo durante o dia e descansa à noite. Cochilos longos, especialmente aqueles que duram mais de 1 hora, reduzem a atividade metabólica, diminuindo a queima de calorias e a eficiência energética.
Isso pode levar a uma sensação de lentidão, ganho de peso gradual e até maior risco de problemas metabólicos, como resistência à insulina. Além disso, cochilar logo após as refeições interfere na digestão. Quando você está deitado, o sistema digestivo trabalha mais lentamente, o que pode causar inchaço, refluxo ou desconforto. Estudos mostram que idosos que cochilam excessivamente têm maior probabilidade de sofrer com digestão lenta e níveis elevados de açúcar no sangue, aumentando o risco de diabetes tipo 2. A falta de movimento após as refeições, combinada com cochilos prolongados, cria um ambiente onde o corpo não processa os nutrientes de forma eficiente, deixando você menos energizado e mais desconfortável. A história de Dona Elza conheci Dona Elza, uma quituteira aposentada de 72 anos, que vivia em Salvador, Bahia. Sua casa era um convite aos sentidos, com o aroma de acarajé ainda vivo nas memórias de sua cozinha. Mas seus dias estavam perdendo o sabor. Eu cochilava por 1 hora ou mais, depois do almoço, achando que era bom para descansar. Ela me contou com um olhar que misturava cansaço e saudade, mas acordava sentindo o estômago pesado, com inchaço e sem energia para o resto do dia. Dona Elza também notava que seu apetite estava irregular e que se sentia mais lenta, sem perceber que seus cochilos longos estavam atrapalhando o metabolismo e a digestão. Eu achava que era só a idade, que o corpo não era mais o mesmo, disse, com um suspiro que parecia carregar o peso de seus dias. A solução, movimento leve e alimentos. Que ativam Dona Elza, decidiu fazer mudanças simples, mas poderosas. Ela passou a substituir os cochilos longos por pausas ativas, após as refeições, caminhando por 10 minutos no quintal ou pela rua, onde sentia a brisa do mar. Esse movimento leve ajudava a estimular a digestão e manter o metabolismo ativo, reduzindo o inchaço e a sensação de peso. Era como dar um empurrãozinho para o meu estômago, ela disse, com um sorriso que lembrava o tempero de seus quitutes. Para apoiar o metabolismo, ela incluiu o gengibre na alimentação. O gengibre é conhecido por suas propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e por estimular a digestão, reduzindo o refluxo e o inchaço. Dona Elza passou a tomar um chá de gengibre fresco, uma fatia fina, em água quente após o almoço, 4 vezes por semana, ou adicionava um pouco de gengibre ralado às saladas. Ela também limitou os cochilos a 20 minutos no início da tarde para evitar interferir na digestão. Em 3 semanas, ela notou menos inchaço, mais energia à tarde e um sono noturno mais tranquilo. Agora meu corpo parece dançar no ritmo certo, como nos dias de carnaval, ela disse, com um brilho nos olhos que parecia refletir o sol de Salvador. Como você pode começar, faça pausas ativas. Após as refeições, caminhe por 10, 15 minutos ou faça movimentos leves como alongamentos para estimular a digestão. Inclua gengibre, tome um chá de gengibre fresco ou adicione gengibre ralado às refeições 3, 4 vezes por semana para apoiar o metabolismo. Limite os cochilos. Restrinja os cochilos a 20 minutos, evitando deitar logo após comer para não desacelerar a digestão. Observe o corpo. Note se sente inchaço ou lentidão após cochilos longos e ajuste gradualmente seus hábitos. Se cochilos longos estão deixando seu corpo lento, comente "Quero um corpo mais leve" e compartilhe uma mudança que você vai experimentar. Vamos criar dias mais energéticos juntos. E se você acha que o metabolismo é o único impacto, espere até descobrir como cochilos podem estar afetando sua mente de maneiras surpreendentes. A mente que esquece, como cochilos diurnos, afetam cérebro e memória. Você já acordou de um cochilo longo à tarde e sentiu a mente enevoada, como se as ideias estivessem um pouco mais lentas ou as memórias menos nítidas? Talvez você tenha esquecido onde deixou as chaves
ou demorado para lembrar uma conversa recente. Para muitas pessoas, entre 65 e 80 anos, cochilos diurnos prolongados podem estar alterando a função cerebral e a memória, comprometendo a clareza mental que você tanto valoriza. Esses cochilos que parecem inofensivos podem interferir na forma como o cérebro processa informações, mas entender esse impacto é o primeiro passo para manter a mente afiada e as noites tranquilas. A ciência por trás do problema, o cérebro, depende de um ciclo regular de sono e vigília para processar memórias, limpar toxinas e fortalecer conexões neurais. Durante o sono noturno, especialmente nas fases de sono profundo, o cérebro realiza uma limpeza essencial, consolidando memórias e mantendo a agilidade mental. Cochilos longos durante o dia, especialmente aqueles que ultrapassam 60 minutos, podem reduzir a quantidade de sono profundo à noite, atrapalhando esse processo. Estudos mostram que idosos que cochilam excessivamente têm maior risco de declínio cognitivo, incluindo lapsos de memória e dificuldade de concentração. Além disso, cochilos prolongados diminuem o tempo gasto em atividades estimulantes, como ler, conversar ou resolver problemas, o que é crucial para manter o cérebro ativo. A falta de estímulo mental combinada com a interrupção do sono noturno pode aumentar o risco de condições como demência, deixando a mente menos ágil e mais propensa a esquecimentos. A história de Dona Carmen, conheci Dona Carmen, uma bibliotecária aposentada de 74 anos que vivia em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua casa era um refúgio de livros com estantes que guardavam histórias de décadas, mas sua mente, outrora tão afiada, parecia estar perdendo o ritmo. Eu cochilava por mais de 1 hora à tarde, achando que era bom para descansar. Ela me contou, com um olhar que misturava preocupação e saudade. Mas depois, esquecia nomes, datas, até onde tinha guardado meu caderno de anotações. Dona Carmen notava que após cochilos longos, sentia-se grogue e menos focada, e suas noites eram frequentemente interrompidas. Ela achava que era apenas a idade, sem perceber que seus cochilos estavam atrapalhando a limpeza do cérebro e o sono noturno. Solução: atividades mentais e alimentos que estimulam Dona Carmen decidiu fazer mudanças simples, mas poderosas. Ela passou a substituir os cochilos longos por atividades mentais estimulantes, como ler um capítulo de um livro ou jogar palavras cruzadas por 20 minutos à tarde. Esses hábitos mantinham o cérebro ativo, fortalecendo a memória e a concentração. Era como abrir uma janela na minha mente, ela disse, com um sorriso que lembrava suas estantes cheias de histórias. Para apoiar a saúde cerebral, ela incluiu mirtilos na alimentação. Mirtilos são ricos em antioxidantes que protegem as células cerebrais e melhoram a função cognitiva, além de apoiar o sono noturno ao reduzir a inflamação. Dona Carmen comia um punhado de mirtilos frescos no lanche da tarde 4 vezes por semana, às vezes misturados com iogurte natural. Ela também limitou os cochilos a 20 minutos no início da tarde para evitar interferir no sono profundo noturno. Em 4 semanas, ela notou maior clareza mental, menos esquecimentos e noites mais tranquilas. Agora minha mente está tão viva quanto minhas estantes de livros, ela disse, com um brilho nos olhos que parecia refletir as páginas de seus romances favoritos. Como você pode começar? Estimule a mente. Substitua cochilos longos por atividades como leitura, palavras cruzadas ou conversar com amigos por 15, 20 minutos à tarde. Inclua mirtilos. Coma um punhado de mirtilos frescos ou congelados no lanche da tarde, 3, 4 vezes por semana, para apoiar a saúde cerebral. Limite os cochilos. Restrinja os cochilos a 20 minutos no início da tarde para preservar o sono profundo noturno. Observe a clareza mental. Note se sente grogue ou com dificuldade de lembrar coisas após cochilos longos e ajuste seus hábitos.
Se cochilos longos estão embaçando sua mente, comente "Quero uma mente mais clara" e compartilhe uma mudança que você vai experimentar. Vamos manter o cérebro afiado juntos. E se você acha que o cérebro é o único afetado, espere até descobrir como cochilos podem estar colocando seu coração em risco. O coração em alerta, como cochilos diurnos, afetam sua saúde cardiovascular. Você já acordou de um cochilo longo à tarde, sentindo o coração um pouco acelerado, ou talvez com uma leve tontura que não explica? Para muitas pessoas, entre 65 e 80 anos, cochilos diurnos prolongados podem estar fazendo mais do que apenas interromper o sono. Eles podem estar aumentando os riscos cardiovasculares, colocando uma pressão silenciosa no coração. Esses cochilos, que parecem um momento de descanso, podem desregular a pressão arterial e a circulação. Mas entender esse impacto é o primeiro passo para proteger seu coração e viver com mais energia e saúde. A ciência por trás do problema. Coração funciona melhor quando segue um ritmo equilibrado entre atividade diurna e descanso noturno. Cochilos longos, especialmente aqueles que ultrapassam 60 minutos, podem perturbar esse equilíbrio, causando flutuações na pressão arterial e no ritmo cardíaco. Estudos mostram que idosos que cochilam por mais de 1 hora durante o dia têm um risco 25% maior de desenvolver hipertensão, além de maior probabilidade de problemas como formação de coágulos ou circulação lenta, que podem levar a eventos graves como derrames. Quando você dorme por longos períodos durante o dia, o coração desacelera por tempo demais e, ao acordar, o corpo precisa trabalhar mais para estabilizar a pressão arterial, criando estresse cardiovascular. Além disso, cochilos excessivos estão associados a menos atividade física, o que enfraquece o sistema cardiovascular ao longo do tempo, reduzindo a flexibilidade dos vasos sanguíneos e aumentando o risco de doenças cardíacas. Esse ciclo pode ser sutil, mas seus efeitos se acumulam, afetando a saúde do coração de maneiras que você pode não perceber imediatamente. A história de Dona Glória. Conheci Dona Glória, uma artesã aposentada de 69 anos que vivia em Ouro Preto, Minas Gerais. Sua casa era um mosaico de cores, com tapetes tecidos à mão, que contavam histórias de sua vida. Mas seus dias estavam perdendo o brilho. Eu cochilava por mais de 1 hora depois do almoço, achando que era bom para o coração. Ela me contou, com um olhar que misturava preocupação e saudade. Mas às vezes acordava com o coração batendo diferente ou com uma tontura leve. Dona Glória, que tomava remédio para a pressão alta, não conectava seus cochilos longos aos sinais que sentia, nem sabia que eles poderiam estar sobrecarregando seu coração. Eu achava que era só a idade que o corpo estava mais lento. Disse com um suspiro que parecia ecoar as ruas de pedra de sua cidade: a solução. Movimento cardiovascular e alimentos que protegem Dona Glória. Decidiu fazer mudanças simples, mas poderosas. Ela passou a substituir os cochilos longos por atividades cardiovasculares leves, como caminhar por 15 minutos nas ladeiras de Ouro Preto, apreciando as igrejas barrocas. Esse movimento ajudava a manter o coração ativo, melhorando a circulação e estabilizando a pressão arterial. Era como dar um ritmo novo para o meu coração. Ela disse com um sorriso que lembrava os fios coloridos de seus tapetes. Para apoiar a saúde cardiovascular, ela incluiu salmão na alimentação, rico em ômega 3, que reduz a inflamação e protege os vasos sanguíneos, diminuindo o risco de problemas cardíacos. Dona Glória comia uma porção pequena de salmão grelhado ou assado no almoço 2 vezes por semana, às vezes acompanhado de uma salada leve. Ela também limitou os cochilos a 20 minutos no início da tarde para evitar flutuações na pressão arterial. Em 4 semanas, ela notou menos episódios de tontura, mais energia durante o dia.
e noites mais tranquilas. Agora, meu coração parece dançar com a leveza dos meus tapetes, ela disse com um brilho nos olhos que parecia refletir o ouro de sua cidade. Como você pode, começar faça atividades cardiovasculares leves. Caminhe por 15, 20 minutos por dia, preferencialmente pela manhã ou início da tarde para estimular o coração. Inclua salmão, coma uma porção pequena de salmão grelhado ou assado 2, 3 vezes por semana para apoiar a saúde cardiovascular. Limite os cochilos. Restrinja os cochilos a 20 minutos no início da tarde para evitar estresse no coração. Observe os sinais. Note se sente tontura ou coração acelerado após cochilos longos e consulte um médico se necessário. Se cochilos longos estão sobrecarregando seu coração, comente "quero um coração mais forte" e compartilhe uma mudança que você vai experimentar. Vamos proteger sua saúde juntos. E se você acha que o coração é o único afetado, espere até descobrir como cochilos podem estar impactando sua força e seu humor. O corpo e a alma em pausa. Como? Cochilos diurnos afetam força e humor. Você já acordou de um cochilo longo à tarde, sentindo-se não apenas pesado, mas também desanimado, como se a alegria do dia tivesse ficado para trás. Para muitas pessoas entre 65 e 80 anos, cochilos diurnos prolongados podem estar reduzindo a atividade física e a força muscular, além de impactar o humor e a saúde mental, deixando o corpo menos ágil e a mente menos vibrante. Esses cochilos, que parecem um refúgio momentâneo, podem roubar a energia que você precisa para se movimentar e a leveza que faz o coração sorrir. Entender esses efeitos é o primeiro passo para recuperar a força do corpo e a alegria da alma, transformando seus dias e noites. A ciência por trás do problema, o corpo e a mente, prosperam com movimento e conexão, mas cochilos longos, especialmente aqueles que ultrapassam 60 minutos, podem interromper esse equilíbrio. Cada hora passada, dormindo durante o dia, é uma hora a menos de movimento, o que acelera a perda muscular relacionada à idade conhecida como sarcopenia. Estudos mostram que idosos que cochilam excessivamente têm maior risco de fraqueza muscular, menor mobilidade e até quedas, pois os músculos não são estimulados o suficiente. Além disso, cochilos prolongados reduzem a exposição à luz natural e as interações sociais, que são essenciais para a produção de serotonina, o neurotransmissor responsável pelo bem-estar. Essa falta de estímulo pode levar a sintomas de depressão, ansiedade ou isolamento, especialmente em idosos. Cochilos longos também diminuem o sono profundo noturno, que é crucial para a saúde mental, criando um ciclo onde a falta de energia física alimenta o desânimo emocional e vice-versa. O resultado é um corpo que se sente mais fraco e uma mente que parece menos motivada. A história de Dona Nilza. Conheci Dona Nilza, uma dançarina de forró, aposentada de 71 anos, que vivia em Fortaleza, Ceará. Sua casa era um palco de memórias com fotos dela dançando em festas juninas, o som do forró ainda ecoando em seu rádio. Mas seus dias estavam perdendo o ritmo. Eu cochilava por mais de 1 hora à tarde, achando que era bom para descansar. Ela me contou, com um olhar que misturava saudade e cansaço, mas acordava sentindo o corpo pesado, as pernas fracas e, às vezes, sem vontade de fazer nada. Dona Nilza, que adorava caminhar pela orla e conversar com os vizinhos, notava que estava menos ativa e mais desanimada, sem conectar isso aos cochilos longos. Eu achava que era a idade, que meu corpo e minha alegria estavam ficando para trás, disse com um suspiro que parecia apagar a música de seus dias. A solução, movimento e alimentos que alegram Dona Nilza, decidiu fazer mudanças simples, mas transformadoras. Ela passou a substituir os cochilos longos por atividades físicas leves, como dançar forró por 15 minutos em casa
ou caminhar pelo bairro, sentindo a brisa do mar. Esses movimentos fortaleciam os músculos e estimulavam a circulação, reduzindo a fraqueza e o risco de quedas. Era como trazer o ritmo da dança de volta para o meu corpo, ela disse, com um sorriso que lembrava suas noites de São João. Para apoiar o humor e a saúde mental, ela incluiu castanhas de caju na alimentação. As castanhas de caju são ricas em magnésio e triptofano, que ajudam na produção de serotonina, promovendo o bem-estar e reduzindo sintomas de desânimo. Dona Nilza comia um punhado de castanhas de caju sem sal no lanche da tarde 3 vezes por semana, às vezes com uma banana. Ela também passou a limitar os cochilos a 20 minutos, no início da tarde, e reservava tempo para conversar com amigos, o que trazia alegria e conexão. Em 4 semanas, ela notou mais força nas pernas, menos desânimo e noites mais tranquilas. Agora meu corpo dança e meu coração canta, mesmo sem a zabumba. Ela disse com um brilho nos olhos que parecia iluminar suas festas juninas. Como você pode? Começar, mova-se com prazer. Substitua cochilos longos por 15, 20 minutos de atividades leves, como caminhar, dançar ou alongar, para fortalecer os músculos. Inclua castanhas de caju. Coma um punhado de castanhas de caju sem sal no lanche da tarde 3, 4 vezes por semana para apoiar o humor. Limite os cochilos. Restrinja os cochilos a 20 minutos no início da tarde para preservar a energia física e mental. Conecte-se com outros. Reserve tempo para conversar com amigos ou familiares, fortalecendo laços que elevam o bem-estar. Se cochilos longos estão enfraquecendo seu corpo ou seu humor, comente: quero mais força e alegria, e compartilhe uma mudança que você vai experimentar. Vamos dançar pela vida juntos. E agora, com todos esses segredos revelados, vamos juntar tudo para transformar seus dias e noites em uma sinfonia de energia e saúde, redescobrindo o ritmo da vida. Um novo equilíbrio para seus dias e noites.